Bom dia a todos, é um prazer aqui recebê-los, principalmente o nosso colega Luiz Mação, que vai ser o primeiro palestrante, Esther Stilho, muito obrigado pela presença aqui. E a gente espera, com esses assuntos, que o marketing e a influência da mulher no mercado, e até a questão da mulher também, que vai ser abordado pela Esther, né, a questão do marketing pessoal e, né, da mulher. Eu acho que esse é um assunto muito interessante, mas principalmente, mas é bom também para os homens, porque o marketing pessoal ele está em todo o nosso relacionamento, e isso é que nos faz feliz, né, para que a gente tenha uma vida saudável também no trabalho e no dia a dia. É um prazer, então vamos ouvir os nossos palestrantes, que é o melhor. Esse evento ele está sendo feito simultaneamente com a Web TV e a Web Rádio. Então, todo mundo está tendo acesso. E quero agradecer a gentileza da editora Atlas, que nos cedeu livros, a editora Pearson, também nos cedeu livros, e a Refrigerante Paquera, que é um administrador lá que gerencia a empresa, nos mandou alguns refrigerantes que nós vamos servir no intervalo. Tá bom? Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou convidar o nosso primeiro palestrante, o Luiz Mação, empresário, professor, consultor, grande experiência na área farmacêutica, Mundo Verde, né? Entre outras empresas, que veio aqui para conversar com a gente. Tá bom, Luiz? Obrigado aí por ter vindo e boa sorte. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou, como o Miguel disse, o Luiz, né? Vou bater um papo com vocês sobre a revolução da mulher no mundo do marketing, ascensão feminina e poder de consumo. Isso aqui é um bate-papo, tá? Por favor, se vocês quiserem interagir, perguntar, conversar, discordar, né? Por que não? Estejam, por favor, à vontade, viu? Primeiro, não sabia que o Miguel ia me apresentar, fiz aqui não está passando, né? São coisas da vida, tá ligado, né? Mas faz parte. Está aqui Gabriel, meu anjo Gabriel, me ajuda, porque é a pilha que saiu do... Não, tá ligado, viu? Ele vai dar um jeitinho ali. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? Por que não? Rapidinho. Então, eu sou formado pela UERJ, fiz comunicação social, fiz letras, fiz sociologia, tenho mestrado em administração, fiz vários cursos na Fundação Getúlio Vargas, PUC, e sempre no mercado empresarial. Tenho 25 anos de experiência em empresas. Trabalhei em algumas multinacionais do segmento farmacêutico, com alguns produtos que até vocês talvez conheçam, né? Por exemplo, Cataflan, talvez vocês conheçam, Coristina D, eu acho que também, talvez vocês conheçam, protetor solar Coppertone, trabalhei na Embeleze, gente, trabalhei na Embeleze também, então, mulher, cabelos, enfim, e sempre também no meio docente, como professor de algumas universidades, a falecida Universidade da Cidade, né? E atualmente na Cândido Mendes. Bom, agora sim, está aqui, sou eu, mestrado, professor, 24 anos, eu tenho, até que esqueci, fiz na verdade 25 anos de experiência em multinacionais. Minha última empresa foi agora recentemente na rede de franquias Mundo Verde, talvez até vocês conheçam. Eu estava como diretor de marketing e acumulava também a diretoria de recursos humanos. Bom, então vamos falar aqui, bater esse papo, ascensão feminina e poder de consumo. Primeiro, falar de marketing, né? O que na verdade é marketing? O que a gente entende como marketing? Bom, seria atender às necessidades do consumidor, aquilo que a gente sempre vê na faculdade, atender essas tais necessidades. Na verdade, eu diria que é muito mais do que isso. Marketing não é isso. É investigar o mercado. Que mercado é esse, né? Primeiro, marketing faz tempo, sempre nós todos, em todas as situações, a gente está aí praticando marketing, em tudo. Desde o tempo das cavernas, quando a gente, né,
há 3 milhões de anos, aí, a humanidade já tinha a prática do marketing ao fazer escambo, as trocas. E, antes de falar de marketing, acho que a gente deve dar uma palhinha do que é esse profissional de marketing. Quem é esse cara que faz o marketing, né? Esse cara deve ser, principalmente, um cara inquieto, sempre buscando novas coisas, deve ter uma curiosidade praticamente, eu diria, neurótica, extremamente insatisfeito, multitarefas, perdido. Ele, na verdade, não sabe o que vai acontecer. A gente nunca tem bola de cristal. É um cara intuitivo, ou pelo menos deveria ser, e muito rápido e muito sagaz. Tá? Já dizia o Henry Ford, no tempo dele, que o consumidor pode ter o carro na cor que ele desejar, desde que seja preto. E Henry Ford também dizia que, se ele tivesse um único dólar, ele empregaria em propaganda, né? Em marketing. Bom, a gente aqui, eu fiz uma rápida cronologia de como as organizações elas tinham a sua prioridade. No início, orientado para a produção, né? Havia uma demanda absurda, tudo que se produzia se vendia. Então, o foco era na produção. Havia um poder de consumo absurdo. E era importante para as organizações, para as empresas, produzir mais e mais. No segundo momento, o foco migrou da produção a vendas, visto que já se tinha concorrência, e aí era necessário vender aquilo que se produzia. Então, a capacidade produtiva ela já era maior do que a demanda, e surge, então, a concorrência. Aí também os primórdios do que a gente vê hoje como propaganda e marketing, né? As primeiras experiências. Já num terceiro momento, já após a Segunda Guerra, por volta de 1950, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, já havia o conhecimento, né? A sociedade já estava acostumada a consumir. E aí, no pós-guerra, as indústrias dizimadas, era importante, então, reaviver esse poder de consumo, as indústrias se recuperando. No Brasil, isso se deu por volta da década de 1960, e aí surgem os primeiros estudos do comportamento do consumidor, né? Já que havia já uma maior capacidade produtiva, chega um momento, então, de se conhecer quem é esse famoso cara, quem é o nosso rei, o consumidor. E aí, num último momento, a abrangência é completamente em cima do consumidor, né? Já se consegue detectar quem ele é, já conseguimos conhecê-lo, e agora quais são as suas preferências e quais são os seus desejos, né? O que na verdade ele sequer sabe que deseja. Porque até mesmo porque, se a gente for lembrar aí de diversas categorias que hoje a gente conhece, foram na verdade necessidades criadas pela própria indústria, né? Quem há 25 anos atrás poderia imaginar que nós estaríamos hoje tão dependentes de uma coisinha chamada telefone celular, né? Hoje em dia a gente sai sem telefone, é mais fácil você sair sem a carteira do que o seu telefone celular. E mais do que nunca, com o advento da Apple em 2007, sem os nossos smartphones, né? Hoje são computadores portáteis. Bom, então, a gente vive hoje numa sociedade extremamente volátil, tudo é muito rápido, tudo muda muito. Ela é instável, ela é evolutiva, ela é dinâmica e eu diria demais até. Hoje, a convivência com o consumidor, trabalhos, desenvolvimento de marketing é bastante difícil, porque você cada vez tem que estar à frente de tudo, né? Entender essa nova sociedade é uma questão, eu diria, de mais do que sucesso, uma questão de sobrevivência para as empresas, né? Então é fundamental criar e inovar. E inovar não é só criar coisas novas, é também aperfeiçoar aquelas que já existem, né? Então, a gente hoje vive um momento mais espetacular da humanidade nesses últimos 3 milhões de anos, né? E inovação
é a conjuntura de ideias novas ou de reformuladas ideias, e principalmente ideias viáveis que venham a estar passíveis de serem ativadas, ou seja, algo tem que ser colocado em prática. De nada adianta uma inovação se ela não consegue ser transformada em ação. Bom, vamos pensar um pouquinho no mundo em 1970, falando de consumo, falando de sociedade, falando de comportamento. Pensamos no mundo de 90, em 2000 e hoje. Uma coisa é certa, estejam certos, o mundo vai mudar muito mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 50. Isso é uma realidade. As empresas que não estão aptas a entender essas mudanças não sobreviverão. Isso vale também para a gente, como pessoa e como profissional. Eu tenho 47 anos, fiz agora, e eu costumo até brincar que na verdade, eu fui criado num mundo e vivo em outro. Isso é uma realidade. O mundo mudou demais. Bom, e o lugar da mulher, o papel da mulher nessa sociedade de consumo, né? Primeiro, o lugar da mulher era na cozinha, sempre, né? E, historicamente, se a gente for ver, eu nem tinha conversado sobre a palestra com o Miguel, falando do desenvolvimento social da mulher, a mulher nem votava, né? No Império, não havia nenhuma condição da mulher ser eleitora, e tudo na sua vida dependia do consentimento do marido. Aí a Constituição de 1891, ela não excluía a mulher do voto, ela sequer a considerava, ela não citava a mulher. A mulher, ela não era tida como um indivíduo, ela não tinha direitos, até mesmo porque, politicamente falando, a atividade política para a mulher era considerada uma atividade desonrosa, né? Bom, a mulher não tinha direito ao trabalho formal e sequer escolher seu domicílio. Tudo era sempre condicionado à permissão do marido. Até que em 1927, a Celina Vieira, que no Rio Grande do Norte, interpretando a lei eleitoral, precisamente no artigo 17, que dizia que os cidadãos têm igualdade de direito, ela viu essa brecha, impetrou um mandato e foi assim a primeira eleitora no Brasil, no Rio Grande do Norte. Tá? Ainda no Brasil, a doutora Marieta Santiago, que para a época dela já era uma grande revolução, ela era uma advogada, ela impetrou o mandato de segurança, e nesse mandato ela poderia abrir para público feminino a possibilidade de votar e de ser votada, né? E aí, em 1929, ela se tornou a primeira mulher a ser eleita para o que é equivalente hoje ao nosso cargo de vereador. Isso no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Lages. Bom, em 1933, o Código Eleitoral dava direito aos cidadãos de votar e ser votado. Carlota Queiroz, ela, sim, foi a primeira mulher, em 1934, a ser eleita deputada federal, deputada no Brasil, e as conquistas continuaram. Veio a liberdade sexual com a pílula, que foi o grande advento, eu diria, de libertação da mulher, fez com que ela pudesse sair ao trabalho, para que ela pudesse deixar a prole, né? E em 1970, para vocês terem ideia, a média de filhos por mulher no Brasil era de 5,8 filhos, né? Atualmente, a gente tem, segundo o IBGE, tá? É bom citar a fonte, 1,9 filhos por mulher. Bom, em 1977, para vocês terem ideia, a mulher no meio rural, ela recebia 1/5 do salário que o homem recebia. E, seguindo hoje, cada vez mais, o princípio da igualdade do marido e mulher no casamento, se discute muito as questões sociais e, há menos de 40 anos, as mulheres estavam sujeitas a serem demitidas sumariamente caso estivessem grávidas. Não haviam creches e não haviam, na verdade, os direitos trabalhistas para a mulher. Em 1979, a gente teve um caso que foi bastante
de bastante repercussão na época, que foi a absolvição do Doc Street, que havia assassinado 3 anos antes a Ângela. Simplesmente ele foi completamente absolvido da acusação de assassinato, comprovadamente feito, e a alegação na época era defesa da honra. Bom, continuando, veio o divórcio, né? E aí a mulher veio ao mercado de trabalho. A gente começa a ver o marketing, ele é sempre o quê? Um reflexo da sociedade em que a gente vive, né? Então aqui um exemplo de anúncio feito na época, o lançamento na década de 60, final da década de 60, e a mulher era tida como um objeto de trabalho, né? Trabalho em casa. E aqui a primeira publicidade de uma máquina de lavar Brastemp, inclusive minha mãe teve uma máquina de lavar dessa, a tal da Plenomática, era a mulher de ferro. Aqui a gente vê alguns outros exemplos, né? O simples eletrodoméstico era apresentado como algo que o homem poderia prover para a mulher. A mulher não tinha direito, ela não tinha escolha de escolher aquilo que ela sempre utilizava, que é uma batedeira de bolo, um liquidificador, uma enceradeira. Economize sua mulher, leve portátil GE para casa. Quer dizer, ela é mostrada para o homem. Aqui, a mulher, além de fazer tudo em casa, além de ser a provedora do lar, ela ainda tinha que estar sempre bonita e cheirosa para esperar o guerreiro, o provedor, que vinha para casa cansado. E olha, não era só agarrar o marido não, viu? Lembre-se que depois de conquistar o marido, você ainda precisa segurá-lo, né? O casamento era visto como a única saída da vida feminina. Era esse o objetivo. Ponto. Casar, procriar e segurar o seu marido, né? Geladeira é que nem marido. Escolhendo bem, vai durar a vida toda. E aqui quem faz o anúncio da geladeira é esse bonitão aqui. Geralmente, na década de 50 e 60, eram homens mais maduros, grisalhos, os tais provedores e os grandes sábios que comandavam lá. Ele está aqui, com essa cara dele aí bonitona, mostrando que tem que segurar o marido. Até mesmo os eletrodomésticos precisavam de companheiros. Você vê aqui essa propaganda, arranje um marido para sua geladeira. Está aqui o freezer, o candidato aqui ao casório. Tá? Bom, como a gente viu, a mulher era a trabalhadora do lar. Então, rinço lava mais branco. Veja a camisa, tem brancura rinço. A mãe sempre voltada aqui com a sua prole. Aqui a gente vê o primeiro top of mind, como é antigo, né? Maisena, até hoje, a gente não pensa em amido de milho, a gente pensa em maisena. Para os meus, o melhor leite do mundo. A mulher sempre como a tal provedora da saúde e do consumo. Ovo maltine para as crianças, aqui o Toddy, que ainda era em lata, e a gente vê aqui no detalhe, ela também sabe o que quer. Ela chega até a saber o que quer. E quem sabe, sabe. Aqui, olha, o grande sonho da mulher na década de 50 era ter, imagine, gente, uma máquina de costura, principalmente se ela fosse a Singer, que na época dava garantia de 20 anos. Tá? Aqui a gente vê ela com... Você não precisa sair de casa para comprar a sua lustrene. Está aqui a criatura fazendo a compra da sua enceradeira, né? Todo mundo é gente moça quando usa calça faroeste. Está aqui a calça faroeste. Não faça assim, dona Judite. Olha lá, toda doida, batendo uma barata. Use flit. As propagandas, elas tinham sempre a mulher como foco. Por quê? Porque ela era a rainha do lar, sempre para que comandava o lar. E o homem era o chefe da família. Esse era o chefe, né? Máquina de lavar roupa, Bendix, está aqui a pobre da coitada, lá. Quando você souber que a máquina de lavar roupa pequena custa menos de 300 mil cruzeiros, duvidará que ela funcione. Mas quando souber que a pequena é fabricada pela Bendix, mudará de opinião. Aqui a cidadã, no detalhe, tadinha, quebrando o porquinho para poder comprar a máquina de lavar roupa, que custava somente 300 mil reais. Tá? Essa aqui foi um grande ícone
libertador da época no Brasil, a Hebe. A Hebe declaradamente se dizia, ela era uma pessoa completamente livre, né? Separada do marido, falava que teve o filho que quis, quando quis. Ela dizia claramente que ela já havia praticado aborto, enfim, era uma pessoa bem libertária na época e serviu de ícone para muita coisa. Os tabus começaram a cair, você vê, as mulheres sequer podiam tomar um café em balcão, não é privilégio dos homens, né? Então vamos quebrar os tabus. Isso aqui é uma propaganda do Nescafé, na época. Essa pequena notável Brastemp, está aqui está aqui o Juca Chaves, ele tinha que estar numa propaganda mostrando uma geladeira. Sempre as propagandas traziam esse cunho social, de família, né? Então, álbum de família aqui, mostrando um Gordini na época. Aqui a Colorex, novo brilho em sua mesa. É a mulher preocupada sempre com a casa, né? Aqui um outro top of mind, o Pirex. E aqui uma das raras propagandas da década de 50, onde a mulher poderia se dar o desfrute de fazer algo que a agradasse, né? Fixe o penteado, dá vida e brilho aos cabelos, Helena Rubinstein. E aqui um outro, que para a época foi um grande avanço, a mulher tida como a sedutora, o conjunto sedutor, Lingerie Valizer. Contato que é uma carícia. Bom, aí continuando essa busca da liberdade, veio um ícone interessante nesse processo, que é o tabagismo para a mulher, né? Quer dizer, fumar na época era uma atitude libertária. E a mulher vinha, onde há fumaça, aqui, ó, dentre as coisas que se faz com prazer, uma é fumar minister. Está aqui a mulher, obviamente que havia um duplo sentido nessa propaganda. A mulher dá gosto usar capre, cigarro moderno. Era uma das grandes conquistas femininas, fumar. Era chique, era libertário, você era vista como uma mulher moderna, simplesmente por fato de fumar. Está aqui, ó, o importante é ter charme. E aqui a garota propaganda aqui com cigarro na mão. Na época em que para ter sucesso você precisava fumar. Aqui, ó, os dois aqui, um grande sucesso, que era Hollywood. Meu filho, meu tesouro, né? A época em que, aqui Bibi Ferreira, vocês estão conseguindo ver, as propagandas, elas sempre envolviam a mulher e as crianças, né? Aqui, ó, Eucalol, para comprar você também afirmará. Para mim e minha filhinha, é muito superior o balsâmico sabonete Eucalol. Aqui, ó, Colinos, mais proteção. A mulher com a sua prole. Viu, mamãe? Raspei o prato. Farinha láctea. E aqui, Fimatozan, gripe, tosse e bronquite. Aqui, ó, mamães carinhosas e previdentes para as crianças do Brasil, confirmam com orgulho para as crianças do Brasil, sol tônico infantil. Sempre o melhor. Bom para toda a família, leite de magnésia, Philips. A mulher que cuida também não da prole, mas também até dos seus pets. Esperei 20 anos para ver os bebês mais sequinhos. É o processo de libertação da mulher. Quem não se lembra de fralda de pano, né, que era um verdadeiro terror? Cada vez mais a mulher se libertando por meio dos meios de consumo. Palavra de quem tem carro a álcool. A mulher era vista como até hoje a gente tem muito disso, né? Mulher no volante, perigo constante. Essa aqui não tenho que enfrentar aquelas filas horríveis de sexta-feira. Aqui não dá para ver, infelizmente, mas isso aqui dizia Maria Helena, dona de casa do Rio de Janeiro. Ela não tinha profissão, era dona de casa. Aqui interessante, começaram os produtos pré-prontos, né? Então chegou sopa Knorr Suíça. Agora, gente, aqui no detalhe, observem, feita como eles gostam, para eles, para o marido.
Aqui, uma das poucas publicidades da época em que havia, de uma forma bastante revolucionária para a época, uma vingança feminina, né? Compre um geral cadete super e descubra o cozinheiro que você tem em casa. Aqui é o cidadão, olha a cara do cidadão descascando uma batata. Já é hora de dormir, cobertor de Paraíba e, claro, com conforto infinito que uma TV com controle remoto da Philco pode oferecer. Obviamente, quem merece esse conforto infinito é o cidadão aqui. Tá? Bom, a gente sabe que a comunicação e o marketing são espelhos da sociedade. A gente já viu isso. Aqui foram vários exemplos. Sociedade patriarcal e na verdade, o reflexo dos fatores sociais, culturais e antropológicos da época, né? A gente vê muito em anúncio, principalmente da década de 90 para cá, o apelo sexual, principalmente no mercado de bebidas, né, de cervejas. A mulher é dona da casa e o homem é o chefe da família, é o guerreiro, é o provedor. A mulher como objeto passivo, enquanto o homem é o sujeito ativo, conquistador. Na verdade, isso é um mero reflexo do comportamento que se dizia apropriado para o homem e para a mulher na época. E hoje as propagandas mostram as mulheres muito além dos produtos para o lar. Mulher tem desejo, conhece e sabe o que quer. Das esposas, mães, passivas, românticas e sonhadoras, para um comportamento ativo, né? Muito isso em função da força de trabalho, depois que a mulher foi para o mercado de trabalho e aí conquistou o seu próprio dinheiro. Tá? Na década de 50, a gente vê diferentes papéis na sociedade de consumo. O homem era apresentado como charmoso e sedutor. Lembra daquele cidadão ali da geladeira? Que dizia que geladeira é igual marido. Se você escolher bem, você vai ter para a vida toda. Né? Extremamente dominante na relação. E a mulher é essa feliz dona de casa, né? Onde preponderava o quê? A ordem vigente na época, a ordem da sociedade da época. 1960, a mulher já começa, na década de 1960, a mulher já se descobre muito mais livre, principalmente porque ela já controlava ter ou não ter filhos, ou em que hora tê-los, né? O protagonismo da mulher começa a ser maior, mas ainda há uma predominância masculina muito forte. Em 1970, a liberação sexual toma corpo e aí rompe com vários, né, paradigmas. 80, a mulher não é mais do que um objeto de desejo, né? Soma de vontades, necessidades particulares, muitas das quais elas já não podem mais ser supridas pelo homem. A mulher já é vista e entendida pelo marketing como um ser independente, que tem vontades, necessidades particulares. E aí, na década de 90 para cá, aquilo que eu comentei, uma mulher com um copo de cerveja é a garantia de fonte de prazer e luxúria, que é o que hoje até hoje acontece, né? A gente vê aí os anúncios da Skol, que é a cerveja que desce redondo, na verdade, em sintonia com as curvas femininas. Desafio a vocês aí que me citem mais do que 2, 3, 4 comerciais de TV que não tem a mulher como ícone principal da propaganda e sempre voltada com esse cunho sexual. Bom. Aquele da Boêmia é bom. Ah? Aquele da Boêmia? Qual é o da Boêmia? Não tem mulher pelada, não sei o que. Não tem mulher. Aqui a gente está falando de cerveja, que a mulher pelada vê no outro. Exato. Vê na concorrência. Aí surgem novas demandas femininas, né? Hoje muito em voga a violência doméstica, temos aí a Lei Maria da Penha, a discriminação no trabalho. A mulher hoje, isso é fato, ela ganha em média 70% do que é o salário do homem em paridade de cargos e de responsabilidades, né? Há uma demanda grande pela legalização do aborto, o direito de decidir quando ter ou não o filho.
Se a gente vê até aspectos sociolinguísticos, né, a gente ainda tem muito preconceito com como a gente fala, né? O homem pode falar, ela é minha mulher. Agora, a mulher jamais falaria, este aqui é meu homem, né? Isso teria uma conotação totalmente pejorativa, né? Um comportamento inapropriado da mulher, que iria, com certeza, remontar a um comportamento sexual inadequado, né? Bom, hoje a mulher está presente em todos os setores da sociedade, né? A gente tem aí a nossa primeira presidenta, como ela gosta de ser chamada, reeleita, né? Se a gente pensar que a mulher conquistou o voto há 80 anos atrás, e hoje já tem aqui a primeira mulher reeleita, é uma conquista grande aí, né? Não só conquistas acontecem, né? Atualmente também a gente teve um retrocesso, principalmente quando a gente viu os bailes funks, né? As músicas, as letras de baile funk, né? Onde as conquistas femininas, né? Elas são colocadas abaixo quando a mulher é comparada com mero o quê? Cachorra, né? Conteúdo obsceno que reafirma a submissão da mulher e traz adjetivos totalmente depreciativos, né? Isso lembrando, mais uma vez, que hoje as mulheres já são 52% da população no Brasil. Já são a maioria dos brasileiros, né? Elas estudam mais, isso é fato, é comprovado. Quem dá aula na universidade, a depender do curso de graduação, se for uma graduação mais generalista, né, você vai ver que tem muito mais meninas do que meninos. Em ciências contábeis e em administração, no ano passado eu fiz uma pesquisa e simplesmente 61% das turmas em que eu apliquei a pesquisa eram de mulheres, apenas 39% de homens, né? Elas estão estudando mais, elas são em maior número e elas também têm uma predominância em anos de estudo. Bom, hoje, por exemplo, em favelas, isso é fruto de pesquisa do Data Popular. 42% das famílias em favelas no Brasil são chefiadas, mantidas por mulheres, sendo que destas, 20% chegam a criar sozinho os seus filhos, sem nenhum tipo de ajuda ou colaboração financeira dos pais. Bom, isso tudo fez com que o mercado acordasse para a mulher. Então a gente tem aqui alguns produtos, né, como por exemplo a indústria automobilística, alguns produtos bastante voltados para atenção e cuidado com aquilo que a mulher vê como importante, tá? Então a gente tem aqui o Citroën, por exemplo, esse automóvel C3, ele já tem hoje 68% das vendas de C3 hoje é para o público feminino, para vocês terem uma ideia. E a indústria automobilística como um todo, ela se mobilizou a atender a mulher nos pequenos acessórios e alguns mimos, né? Por exemplo, porta-treco, que é uma coisa que a gente não via antigamente nos automóveis, hoje é o que mais eles têm. Agora, recentemente, comprei um novo carro para dar de presente para minha sobrinha. O bichinho veio com 21 porta-trecos, né? E eu fui conferir para ver se tinha mesmo, e tinha. São 21 compartimentos para que você coloque coisas, né? Outro, também o quebra-sol. A gente vê que ali muitos automóveis têm o quebra-sol com espelhinho e, além de tudo, iluminado, para que as mulheres possam se retocar, se pentear e etc. Bom, aqui também um outro carro que dizem que, nas pesquisas, esse automóvel, ele foi desenvolvido visando atender a mulher, a mãe, aquela que tem família, que é a ideia da Fiat, tá? Bom, aqui a vingança do público feminino, né? Momento Friboi para todas que gostam de um bom filé, né? Isso nada mais é do que o reflexo do poderio feminino atual. Bom, então, voltando a falar de consumidor, voltando para o mundo do consumo, vamos tratar aqui do que é esse consumidor feminino.
Eu não gostaria nem de generalizar. Na verdade, se a gente for focar, fazer uma análise mais genérica, o consumidor atual, ele nada mais do que o reflexo do próprio profissional de marketing. É um consumidor inquieto, é neurótico, é curioso, insatisfeito, multitarefas. Hoje em dia todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, né? Perdido, tudo muda a toda hora. Então o cara já não sabe nem para onde vai. Ele é intuitivo, rápido, sagaz. E a maior mudança, eu diria, nas organizações hoje é com relação a marketing e vendas, né? O poder passou das mãos das empresas para as mãos dos consumidores, né? Já dizia o fundador do Walmart, cuidado com o consumidor, porque ele pode te demitir. Então, os produtos hoje estão muito similares, estão todos muito parecidos, até preços a gente vê, alguns segmentos são muito parecidos. O que vai fazer com que o consumidor tome uma ou outra decisão de compra? Como ser diferente? Principalmente na prestação de serviço. As empresas elas devem cuidar da prestação de serviço a cada dia. Este é o grande diferencial, né, junto a essa nova relação com o consumidor. Uma relação onde a informação ela deve ser um maior produto a ser oferecido. O consumidor hoje, cada vez mais, ele está antenado, ele conhece, não se engana, a gente não lida com criança, a gente está lidando hoje com gente informada. Aliás, a gente está hoje na era da informação. Então, enganar é praticamente impossível, né? O que ocorre aqui agora, daqui a 2 minutos, está aí no mundo inteiro. A gente vive, aliás, uma época do denuncismo, onde cada um de nós pode ser um jornalista em potencial, né? Gravando no seu smartphone e mandando aí para os veículos de comunicação e sites. Bom, o grande mistério das empresas é surpreender o mercado, principalmente com serviços e produtos transformadores. Obviamente, esses serviços e produtos eles têm que ser viáveis, não só para a empresa, mas também para os consumidores, né? Vender e administrar com eficácia as contingências da compra que é o grande barato das empresas. Para quê? Para que a gente possa transformar este cliente, que ora é o nosso consumidor, em um vendedor ativo. Porque hoje, gente, o cara bota a boca no trombone, não só para os conhecidos, parentes, reclama aqui e por aí. Mercado e consumidor novos, em função do quê? De uma competição cada vez mais acirrada. As empresas têm que trabalhar sempre com menos custos, mais qualidade e sendo sempre mais produtivas, tá? Então, esse consumidor atual, quem é ele? Ele é verde, ele tem essa consciência verde, ele busca produtos que tenham, que tragam mais qualidade de vida. Cada vez mais as pessoas têm o interesse em ter uma vida com maior longevidade, mas acima de tudo também saúde, qualidade de vida. E o consumidor pode muitas vezes não fazer a opção por um produto chamado verde, tá, por uma questão de custo, mas ele conhece, ele sabe, ele tem informação, acesso à informação. Ele é globalizado, o que acontece aqui? Logo, logo, todo mundo toma ciência, toma conhecimento. Os produtos, a Apple lança um novo smartphone nos Estados Unidos, se ele não vem via mala de alguém, em breve já vai chegar aqui no Brasil. Todos os países hoje, as fronteiras, as barreiras, né, elas não existem mais. Ele é consciente, ele sabe exatamente, se pergunta por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem fazer essa compra, como usar esse produto e, principalmente, como esse produto poderá ser descartável, né? Com esse mundo de responsabilidade socioambiental que a gente vive hoje, essa pergunta é uma pergunta que merece destaque, né? Como é que vai ser o descarte desse produto? Não só dele, também como a sua embalagem, né?
parou de funcionar, mas voltou a funcionar. E ele é informado, a informação circula por aí, a internet trouxe isso. Muitas vezes você chega numa loja, você sabe mais do que o vendedor, porque você pesquisa antes, você busca informação, e hoje, cada vez mais, você tem inúmeros canais de informação. Tá? Mesmo que você faça uma compra online, muitas vezes, você até prefere ir fisicamente na loja e acompanhar, ver aquele produto, determinada categoria, você vai ver e experimentá-lo, mesmo que você compre pela internet, porque o custo é mais em conta realmente. Ele é informatizado. Hoje, cada vez mais a gente vê a queda, a diminuição das lan houses no Brasil é assustadora. Isso em função de quê? Simplesmente as pessoas estão conectadas, com acesso, principalmente da classe C, dos últimos 5 anos, os consumidores podem fazer a compra dos seus aparelhos e estarem assim conectados. Tá? Ele é solitário. Hoje já existem cidades no Brasil em que 1/3 dos lares é composto apenas por uma pessoa. Cada vez mais as pessoas vivem sozinhas. As empresas têm que estar atentas a isso para desenvolver produtos que possam vir a atender essas pessoas, né? Por questões de separação, por questões de opção, vivem sós. A gente vê isso com o aumento da comida industrializada, da comida congelada, né? Ele é carente cada vez mais. A gente vê isso através das redes sociais, a necessidade das pessoas serem curtidas pelo Facebook, né? As mídias sociais estão aí para comprovar a carência que hoje a nossa sociedade vive, e ele é muito exigente. Ele bota mesmo a boca do trombone, né? Reclame Aqui, está aí para todo mundo consultar e ver o quanto isso é verdadeiro, né? Então, esse carro é uma merda. Se pensa em adquirir um Volkswagen, desista. É um 0 km que não funciona. Já foi rebocado e a gente vê aqui 6 vezes, mas a gente vê que o sujeito vai trocando. Aquilo ali já foi um 4, aquilo ali já foi um 5, já é um 6, agora a gente não sabe quanto está esse número aqui, tá? Bom, e ele é exigente, ele exige o seu produto. Cada vez mais a gente vive o marketing de nicho, né? Então aqui você vê pão integral de beterraba, pão integral de pimentão verde, Então, assim, cada vez mais as empresas têm que estar atentas a desenvolver produtos para esse consumidor, né? Ele é infiel. Essa história de que o consumidor ele deve ser fidelizado, claro que sim, mas por outras maneiras. Tenha certeza de que essa infidelidade ela é tamanha, principalmente quando qualidade e preço são comparados. Naquele tempo em que, quando se comprava uma geladeira, tal qual o marido, você ficava 30 anos com a geladeira e, de preferência, a vida inteira com o marido, hoje isso já não acontece, né? Se você tiver uma experiência ruim, imediatamente isso é colocado de lado, e se a sua experiência for boa, ela vai ser apenas um dos componentes para avaliação do próximo produto, tá? Não só a experiência que você teve, mas também aquilo que o mercado te oferece em termos de qualidade e em termos de preço. O consumidor hoje compara muito. Aqui a gente tem algumas categorias, só para ilustrar, de produtos que não são passíveis ou que pelo menos apresentam menos possibilidade de troca, né? Um deles, na verdade, o maior deles, é o refrigerante tipo cola, né? Isso também muito em função de quê? Da pouca representatividade do principal concorrente de Coca-Cola, que é a Pepsi, que não conseguiu até hoje resolver o seu problema de logística. A gente, mesmo que queira comprar Pepsi, a gente não consegue. A dificuldade na compra ela é muito grande. Então, o consumidor entende como uma categoria que dificilmente ele está suscetível a trocar. Tá? Ele é interativo cada vez mais, ele quer participar da experiência de compra, né? A gente vê isso em feiras, cada vez mais as pessoas tendem a participar. E ele é hedonista, né? Hedonista é aquela busca do prazer, sempre, né? Primeiro depois eu, terceiro eu e sempre eu, a busca do prazer
ele é narcisista e ele é hedonista, ele é exigente, tá? Ele é ágil, muito rápido. Hoje se compra pela internet, cada vez mais o e-commerce é um canal, inegavelmente, não se consegue perceber o quanto as compras pela internet vão ser feitas nos próximos anos, mas uma coisa é a realidade também, ao contrário do que muito se pensava, o mercado eletrônico, ele não suprimiu as redes físicas. A gente vê que raríssimas são as exceções. Na verdade, eu não estou, no momento, me lembrando de nenhuma, de nenhuma rede em que a compra pela internet venha a suprimir a loja física. Pelo contrário, algumas lojas físicas, que estrearam pelo comércio eletrônico, tiveram que fazer também um movimento da loja física. A gente vê aí, por exemplo, o Polishop, a gente vê, a Sephora no Brasil chegou simplesmente só pelo comércio eletrônico, já está na sua 9ª loja aqui no Brasil. Bom, ele é potencial. Hoje, o mercado existe em todos os segmentos, né? Antigamente, uma peça de roupa servia simplesmente para cobrir o corpo, né? Hoje ela existe também para assumir posições, como se fosse um estandarte, para mostrar elegância, para mostrar que está na moda. É um efeito de status, simplesmente mostra o seu poderio econômico, né? E traz ali, na verdade, quem é você. Quem é você, qual a sua personalidade. E a gente vê cada vez mais um mundo novo em que várias configurações de sociais estão aí cada vez mais. As empresas, elas têm que estar o quê? Abertas a esse novo potencial. Poderio feminino, em muitas dos segmentos a gente vê que ele é inegavelmente da mulher, né? Medicamento, até mesmo como provedora do lar, medicamentos, educação infantil, produtos para cabelo, a mulher compra o seu e do marido e da família. Então, são várias as categorias em que predomínio feminino é total, e mostrando o quê? Que o consumidor, ele é cada vez mais poderoso. E esse poder faz com que produtos como leite moça venham a se perpetuar por mais de 80 anos, estão aí, né? Aí nas nossas cozinhas. Bom, então a gama de produtos e de marcas é muito grande, e a visão de marketing acertada é aquela que venha a estar atenta e identificando produzindo produtos que o consumidor quer, e rapidamente, né? Esse é o poder do marketing. Fazer o presente, criando o futuro, é o grande sucesso. Para que nós, que trabalhamos nesse meio, que monitoramos o mercado, possamos ter cada vez mais momentos mágicos ao invés de momentos trágicos, né? Bom, falando ainda, continuando, aqui o profano e o puro são explorados, mostrando a imagem da boa moça. Exemplo disso aqui, olha, esse comercial da Devassa, né? Todo mundo tem um lado devasso, né? De devassa, em que a boa moça, né? Aquela que casou virgem, na verdade, aquele diferencial que a gente tem hoje, de tudo que a gente vê falar da mulher, é apresentado também como aquela que não só bebe cerveja, mas tem também o lado devasso, né? A propaganda de perfume, de cosméticos, de produto de limpeza e de categorias direcionadas à criança, a gente vê que cada vez menos tem a participação da mulher, né? O acesso da mulher ao mercado de trabalho garantiu que muitos dos segmentos que a gente vê hoje pudessem estar, assim, milagrosamente à frente em vendas, né? E vai de produtos desde direcionados a essas dietas fulminantes, né, aos cremes milagrosos, cremes que salvam os cabelos, aos livros de autoajuda. Muitos segmentos tiveram um grande up em função de quê? Do mercado de consumo da mulher.
Tá? Mercado de cosmético, para vocês terem ideia, ele movimentou, isso é fonte Nielsen, tá? Em 2011, 37 bilhões de dólares no Brasil. Tá? E estima-se que, em 2015, ele venha a representar 50 bilhões de dólares. Tá? Bom, a indústria de automóveis, né, que hoje, até então, era uma paixão masculina, se rendeu às mulheres, suas expectativas e suas preferências. Foi o que a gente viu aqui no caso do C3 e no caso do Fiat Idea. A mulher cada vez mais presente no mercado de trabalho, sem abandonar aquele lado mulher, mãe e provedora também do lar. Né? Aqui a gente vê alguns exemplos, como era um comercial, uma propaganda, por exemplo, da Gillette na década de 50 e como hoje é. Né? A gente vê modelos famosas, bastante Photoshop, uma linguagem atual, mas aqui tem um erro crasso, quer dizer, evoluiu tanto a ponto de prescindir do produto, né? Por que não coloca o bendito do produto na propaganda? Né? Será que a propaganda ela evoluiu tanto que pode prescindir do próprio produto? Né? Exatamente. Pois é. Pois é. E aqui a gente vê um outro exemplo. Sabão em pó, está aqui. A de Itacuja mostrando quão branca está a roupa que ela acabou de lavar, né, com Omo. E hoje, ó, sujeira não escolhe cor. Gente, atenção, a mensagem subliminar dessa propaganda é: não escolhe cor e não escolhe gênero. Tá? Qualquer um pode vir a estar cuidando e lavando essa roupa suja. Bom, falar um pouquinho então das diferenças entre mulher e homem. Porque a gente, para falar de mulher, vamos ver as diferenças. Né? Se eu conheço o público-alvo, a gente pode citar assim, algumas diferenças básicas entre homem e mulher. Primeiro, como eu falei, 52% da população já é feminina hoje. As mulheres trabalham fora, cerca de quase metade das mulheres no Brasil já estão no mercado de trabalho, 45%, sendo que, infelizmente, a gente ainda está em pé de desigualdade. Em média, a mulher ganha 70% menos do salário que o homem ganha nas mesmas condições e empresas. Tá? Poder de consumo da mulher, de decisão de consumo, é 80%, né? Visto que ela, em geral, administra as compras da casa. Né? Algumas categorias que a mulher não influenciava tanto, hoje já são dominadas pela mulher, como, por exemplo, a compra de um imóvel. Tá? A mulher tem poder de decisão assim dominante. As mulheres, elas são internautas e a escolaridade, como eu disse, ela é já superior aos dos homens. Tá? As mulheres que trabalham fora preferem fazer compra frequentemente, ao invés de uma grande compra ao mês. O aumento de compras em loja de conveniência por catálogo, em canais de compra de TV e internet, assim como ainda é até hoje o porta a porta, lembra? Avon bate a sua casa, né? São predominantes para a mulher. Aqui a gente vê também, isso aqui é reflexo não só da mulher que trabalha fora, mas dos espaços cada vez menores dos apartamentos. Antigamente morava-se em casa, com grandes despensas, fazia-se compra mensal e muitas vezes até trimestral, na época da inflação, dos fiscais de Sarney. Né? Eu lembro que a gente lá em casa, eu ainda era jovenzinho, e eram compras assim magnânimas, comprava-se para 3 meses, tinha-se um espaço grande. Cada vez mais os imóveis estão menores, então isso não permite que você faça um grande estoque, até mesmo porque desnecessário em função de uma inflação que a gente não tem mais. O mundo mudou bastante. Né? Se a gente compara a mulher de hoje com como eram seus pais, elas são 70% mais interessadas em política. É bom lembrar que isso aqui é fruto de pesquisa. Tá? Foi feito pesquisa, quem é essa nova mulher? Elas são 80% mais vaidosas, elas são muito mais estressadas do que foram seus pais, sua mãe e seu pai. Elas são muito mais consumistas, até mesmo porque podem ser, porque já ganham o próprio salário, elas podem gastar como assim
consumir como assim quiserem, tá? Fazem pesquisa de preço, sim, e elas têm muito menos tempo a se dedicar à família. Trabalham fora, estudam, se estudam mais, trabalham fora, com certeza vai sobrar muito menos tempo para dedicar ao lar e à família, né? E 25% do total da renda da classe A hoje, 1/4 do que hoje é a renda da classe A, já provém da mulher. Tá? No caso da classe C, 41%. Bom, é preciso que as organizações, que as empresas, ao desenvolver um produto para as mulheres, não pensem em travesti-los como produto para a mulher. A mulher não gosta disso, ela quer ser atendida, mas ela não quer um carro rosa, ela não quer um carro que venha a ser taxado de um carro feminino. Obviamente que a gente vê aí, por exemplo, hoje, cada vez mais, antigamente o carro era preto, cinza, prata ou branco. Hoje você já vê carros vermelhos e tal. Em sua grande maioria, o público ele é feminino. Mas a mulher não quer que o produto seja travestido de mulher. Desenvolver produtos que atendam às necessidades e o desejo da mulher, sem que tenham aquela chancela, aquele carimbo de produto para a menina. Bom, tem mais, as mulheres, a gente sabe, né, tem muito mais conexões cerebrais, cerebrais, que faz com que elas possam pensar num todo, várias funções e várias situações, né? As mulheres são muito mais multitarefas do que os homens, né? O homem não consegue, ele é focado. Se começa aqui e ali, o cara fica doido, já pira e não consegue fazer nada direito. A mulher não, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, outras diferenças, a mulher é muito mais sensível, ela passa muito mais atenção, ela presta muito mais atenção aos detalhes, ela tem na emoção um ponto importante, elas são orientadas para o trato pessoal, né? E ela tem uma inclinação verbal, né? Falam muito mais do que os homens são muito mais concisos, né? E aí não é uma crítica, é simplesmente uma observação positiva. As mulheres valorizam mais nos homens, né? Valorizam mais que os homens. Relacionamentos mais próximos, os amigos, carinho e consideração, principalmente se vem do parceiro, e as realizações dos filhos. A mulher é muito mais família, obviamente, do que o homem. O que as mulheres valorizam como os homens, hoje, cada vez mais o trabalho e a realização através do desafio profissional. Cada vez mais a mulher busca isso. Aspecto social da compra, elas pedem recomendações às amigas e fazem compras juntas. E quando juntas estão, compram muito mais do que se estivessem com os homens, né? Ou sozinhas. Principalmente com os homens. Com os homens elas compram muito menos. Porque fica aquela perturbação, reza a lenda que mulher não gosta de andar em shopping. Que, aliás, que homem não gosta de andar em shopping e mulher não quer sair do shopping. Bom, eu não vou dizer que isso é verdade ou não, vocês é que estão rindo, vocês é quem sabe. Bom, processo de compra, fazem um percurso muito maior para encontrar o produto perfeito, tá? Aproveitarão as oportunidades que encontrarem pelo caminho, ou seja, as mulheres elas são muito mais suscetíveis a uma compra por impulso do que os homens. As empresas devem estar atentas a isso, tá? Poderão comprar algo para aqueles que o cercam, né? Para os seus amigos, para suas famílias, né? Para suas amigas. Assim, sabendo o que o ponto de venda deve fazer? Criar áreas de baixa circulação para que a mulher possa avaliar com mais cuidado, atenção e tempo os produtos, evitar áreas onde possa haver tumulto e esbarrões, evitar que elas tenham que se abaixar para pegar o produto, mas isso aí é até uma linguagem universal, né? O produto deve estar sempre, que possível, na linha do olhar. Dar espaço para circulação de carrinho de bebê, deixar o produto feminino fora do alcance das crianças. Até mesmo porque cada vez mais é crescente a presença de mulheres no mercado de trabalho, o distanciamento dos filhos e o sentimento de culpa das mães. Eu vou falar rapidinho para vocês uma experiência que a gente viveu. Eu trabalhei na Novartis, que é uma multinacional suíça. A Novartis
certa vez foi fazer o lançamento de papinha de criança, papinha. Essas papinhas que a Nestlé tem até hoje, sempre teve, né? Mas o mercado a mulher no mercado de trabalho, a ascensão da mulher cada vez maior, existe então um espaço aí imenso, né? Foram feitos estudos, não era meu produto, tá, gente? Eu acompanhei isso, mas realmente não era meu produto. Eu trabalhava como Cataflã na época, como eu falei para vocês. Então, imaginou-se um potencial mercado. Então, vamos trazer as tais das sopinhas e papinhas Gerber, né? Produto fantástico, sensacional e tal. E aí fez um trabalho de marketing muito completo, um investimento grande, lançou-se o produto, distribuição perfeita. Novartis tem um poder grande, né? E, enfim. O que vocês acham? Sucesso? Fracasso? Foi um desastre. Foi uma desgraça. Em função do quê? Esqueceram de perguntar às mães o aspecto social que estava embutido nessa categoria, né? O produto era bom, distribuição perfeita, bom preço, bom sabor, prático, fácil. Só que existe uma questão que é isso aqui, sentimento de culpas das mães. A mãe brasileira, ela se sente extremamente culpada em deixar o seu filho o dia inteiro, dependendo das classes sociais, com uma babá, com duas babás, com as empregadas, ou com a sogra, ou com a mãe, com a irmã, ou até mesmo com a vizinha. Na creche, o dia inteiro. Poxa vida, chegou em casa às 8 horas da noite, vai abrir um potinho e vai dar para a criança? Não vai. O que ela faz? Ela vai cozinhar uma batatinha, ela vai fazer uma sopinha, vai amassar a batatinha com garfo, fazer um ovinho frito, tirar a geminha e vai dar para a criança. É a maneira que ela tem para resgatar esse sentimento de culpa que ela tem em função de deixar o filho o dia inteiro com a outra pessoa. O produto foi um fracasso. Foi retirado de mercado, tomamos um tremendo prejuízo. Isso em função de quê? Não se estudar os aspectos culturais que envolvem, né? Cultura é uma questão muito séria para o consumo, né? Isso deveria ter sido visto e não foi. Comportamento mais permissivo na decisão de compra para os filhos, né? Tá com a criança, a pior coisa dizem que é levar a criança para fazer compra, né? Porque a criança quer tudo e a mãe acaba não resistindo. Até mesmo porque a criança tende a fazer toda uma encenação e que muitas vezes ali não é um local para que se levar uma sacudidela, uma bronca, e aí as mães simplesmente se rendem aos pitis que as crianças dão e acabam levando o produto. Bom, a criança é extremamente influenciadora, tá? 90% das crianças, elas acompanham os pais pelo menos uma vez ao mês no supermercado, tá? E elas tendem a influenciar pelo menos 40% da compra, tá? Bom, segmentação, não se deve segmentar por faixa etária, mas simplesmente por fase da vida. A mulher solteira, ela tem um novo conceito de família, né? Ela tem um estilo de vida diferente, mais prático, mais saudável, ela tende a ter um desenvolvimento espiritual e pessoal diferenciado, tá? E as profissionais, as empresárias, elas combinam compra de negócio, pessoais, elas tendem a ser também bastante práticas e tendem a ser influenciadas pela questão de responsabilidade socioambiental das empresas, né? Uma marca que tem um trabalho social ou até ambiental, os chamados produtos verdes, tendem a ser muito mais bem recebidos do que as outras, tá? Então a mãe, as que já são mãe, com um comparativo da tradicional, da inovadora, que busca, acima de tudo, praticidade, né? Então, o que realmente funciona em termos de posicionamento? Falar com a mulher de hoje, trazer emoção para o marketing, para a propaganda, para essa comunicação, trazer benefícios emocionais que venham estar embutidos com essa marca e que tenham diferenciais de responsabilidade social,
responsabilidade ambiental, como eu falei, transparência, por favor, não pinte de cor de rosa, não venha a fazer o produto com cara de produto feminino, né? Obviamente guardadas as devidas proporções, em que o segmento pede isso, tá? Venha atender sinceramente e bastante objetivamente as necessidades que a mulher tem, tá? Então, na comunicação que mostre reais situações, onde a mulher esteja em situações reais, em que tenha conexão em trabalho e que estejam em equipe, em vez de situações em que estejam numa situação superior. Antes de sair, a gente fez até um novo comercial para a TV, do Mundo Verde, e mostra justamente isso. Quer dizer, a mulher em situação de trabalho, com colega de trabalho, a mulher em situação familiar, com o filho, o que nós vamos tomar no café da manhã? Então, tem granola, tem isso, tem aquilo. Isso foi utilizado nessa comunicação que hoje está só em TV a cabo. Tá? Torne sua marca estimulante aos sentidos, valorize os detalhes e diferenciais, faça parceria com outras marcas, que tenha aspectos de responsabilidade social e que utilize os veículos de comunicação certos, tá? A depender do segmento. Tá? Como conhecer através de pesquisa qualitativa ou quantitativa. Tá? E atenção, gente, cuidado com os preconceitos. Tá? Não existe uma verdade absoluta. Vamos ouvir o público, vamos ouvir as mulheres sem nenhum juízo de causa prévio. Tá? Mulheres na internet tendem a ser muito mais objetivas, fornecem amostras. A internet deve fornecer amostras e exemplos, ela deve ter uma opção de navegação variada, principalmente que contemple os iniciantes, que dê um toque humano ao atendimento, que usem o e-mail, que é uma informação útil e interessante da mulher, e internet é uma ferramenta amiga, eficiente, e que, no caso do público feminino, cada vez mais serve realmente para tomar decisão de compra. Bom, a pergunta que a gente fez no início, né, que na verdade é marketing, aqui eu reforço, marketing é investigar o mercado, sempre, tá? Até mesmo porque grandes coisas estão por vir. O mercado está mudando muito e cabe a gente, como profissional, estar atento a isso. E não só como profissional, também como consumidor. Gente, se vocês tiverem alguma questão, dúvida, algum comentário, que discordarem também, por favor. Se não, muito obrigado, porque Miguel já está ali quase me tacando alguma coisa bastante dura e pesada. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Pode falar. Bom dia, Fernanda. Eu faço parte da Comissão das Mulheres do Conselho Regional de Administração. Eu percebi que em vários momentos você cita, né, que as mulheres são influenciadas pela responsabilidade social ambiental. E também você citou que como devemos descartar os produtos mais sustentáveis. Eu observo assim, que as empresas deveriam divulgar mais a importância de descartar os produtos corretamente. Já que nós estamos falando da revolução da mulher em sua participação no mercado e na sociedade, eu queria saber se já há uma percepção que elas participam mais nessa proposta de reciclagem. Se a gente pensar que a mulher ainda é, hoje, a principal provedora do lar, ela tem uma preocupação e uma atenção muito grande com a família. Esse, socialmente, era o papel e ainda é hoje o papel da mulher. Ela tem uma preocupação até mesmo por questões de estar muito mais com os filhos, etc. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em principalmente o quê? Prover às futuras gerações todos os benefícios e usufruto do que ora a gente vive. Então, concordo contigo no sentido de que nós ainda estamos no Brasil
nas organizações, nas empresas, engatinhando na questão da sustentabilidade, né? Isso muito em função de não se ter um apoio até mesmo governamental. A informação ela não circula. Se a gente for ver aqui, até uma pergunta que hoje, nós daqui, quem tem uma coleta de lixo reciclável na sua rua? Quem tem? 1, 2, 3, 4. Ou estou errado? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Miguel também, 5. Ou seja, é muito pouco, gente. E quando essa coleta existe, ela é feita de uma forma completamente desordenada. Bagunçada. Bagunçada. No próprio, lá onde eu moro, por exemplo, no Recreio, simplesmente não existe informação e a coleta é reciclada, passa-se todo sábado. Só que não se informa nos prédios, não existe uma educação para tal. Eu acho que isso, não tem educação, não tem controle, não tem fomento, não tem incentivo, e eu acho que isso deve partir não só do governo, mas também das empresas. Tenha uma coisa em mente, vocês reparem só, algum tempo atrás, a gente ouvia muito mais do que ouve hoje, e olha que anos se passaram, por exemplo, em produtos biodegradáveis. Todo mundo sabe o que é produto biodegradável, ou grande maioria sabe. Antigamente, fulano de tal, sabão, esse sabão aqui é biodegradável. Hoje a gente não vê mais isso. Então a gente fala muito no discurso, a gente tem muita consciência do que é sustentabilidade, longevidade, viver mais. E viver mais, hoje nós vivemos muito mais, né? As gerações vivem muito mais e as gerações futuras, a tendência é que vivam muito mais ainda, mas não é só viver com qualidade de vida, com saúde, com qualidade de vida. Então a gente hoje vive um momento, tem até um artigo que eu falo muito, eu também tenho a disciplina de responsabilidade socioambiental na Cândido Mendes. E a gente vê que o discurso é completamente dissociado da prática. Tá? E aí a culpa é do consumidor? A culpa não é do consumidor. A culpa é do governo, a culpa é das organizações, que não provém algo que é básico, que a gente viu aqui. O grande diferencial das indústrias é o quê? Informação. Não há informação. As pessoas até querem fazer, querem ter uma prática mais sustentável, ecologicamente correta, de uma responsabilidade socioambiental, mas cadê a informação? Você faz a sua coleta seletiva, e aí, quem é que vai recolher? Como é que vai ser? Não tem. Tá? É isso. Eu penso assim, que todos que estão aqui hoje nessa palestra participem nos seus condomínios, em seminários que tem em município, porque nós somos os administradores e eu tenho certeza que a nossa categoria participando vai fazer a diferença, porque esse espaço tem muito ainda a ser ocupado e eu acho que todos nós aqui temos essa possibilidade de mudança. Não se diz que o todo começa com o pouco? Então é isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, gente, não. Muito obrigado, então. Eu vou pedir para o nosso colega Alex Modesto, então, trazer o certificado do Luiz para entregar, agradecendo muito a presença dele. Aqui, Luiz.